Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Mascarenhas mais uma vez aqui para o podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Falando em informação, hoje nós temos um assunto bem legal que trata-se de suinocultura e nós temos duas grandes convidadas aqui, minhas colegas de mestrado e doutorado, né? Por que mestrado e doutorado? Porque a Carol Obregão, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. A Carol foi minha colega desde o mestrado e também no doutorado. A Rita também foi minha colega lá em algumas participações ali, em algumas disciplinas, né, no nosso doutorado também. Eu fui lá na zootecnia, a Rita estava ali no nosso PPG Agronegócio. Mas então é muito gratificante e fico muito honrado com a presença, o aceite de vocês aqui hoje para a gente bater um papo e falar de suinocultura, que é a área que vocês duas se uniram, se juntaram, se ajudaram para falar certeza. E trabalhar nas teses de vocês, né? Vamos lá, vamos bater esse papo. Então, Carol, se apresenta aí para o nosso público. Quem é você? O que você fez? Você formou em quê? Até chegar aqui. Sim. Boa noite. Obrigada, né, pelo convite. Meu grande amigo, Fábio, de longa data já. Acho que já temos 10 anos aí. Por aí. 2013, né? Que a gente... Então, eu sou contadora de formação. Minha primeira graduação. Formei em 2007. 2013 entrei no mestrado de agronegócio, porque sempre gostei muito dessa área. E depois, nisso, eu já tinha cursado antes uma especialização em gestão empreendedora de negócio, sempre gostei também dessa junção do empreendedorismo com o agronegócio. E fiquei aguardando abrir o doutorado mesmo. Ficamos, né? Porque eu queria fazer doutorado em agronegócio mesmo. E nesse tempo ainda fiz também administração, né? Administração de empresa. Então, hoje eu sou contadora e administradora. Acho até que eu já sou mais administradora que contadora, porque eu sempre me considerei mais administradora do que contadora. Então, aí eu também trabalho na universidade como técnica, né? E eu também ajudo meu esposo na administração lá dos negócios que nós temos uma sociedade na área da suinocultura, na área de crechário. Que legal, que bacana. Então, agora a última pegada foi o doutorado. Isso. Você defendeu há poucos dias antes dessa entrevista. Dia 6/9. Olha aí. Já tem mais de um mês. Isso. Nossa, faz um tempinho. Como que passa rápido, né? Olha aí. Que legal, obrigado. E você, Rita Petramalli, é isso? Isso. Falei certo, tá vendo? E aí, Rita, fala pra gente o que você formou e o que você já fez até hoje. Eu tenho 2 graduações, tenho gestão financeira e planejamento estratégico pela Claretianas e sou zootecnista pela Unesp, campus de Dracena. A ideia era, desde o início, fazer mestrado, né? A ideia dos meus pais, né? Não minha. Mas eu dei uma enrolada neles, fui trabalhar com suinocultura desde quando eu me formei, desde 2009, durante a graduação, estágio extracurricular com suinocultura, estágio final com suinocultura. Fui pegando gosto. E trabalhei 5 anos, acho que passei por quase todas as fases da produção, desde da produção de matrizes, da produção de doses inseminantes, fábrica de ração, crechário. Eu só não tive muita experiência com terminação, mas a gente acaba indo também para esse lado, porque a suinocultura ela é uma cadeia maravilhosa e cheia de elos, né? E durante esses 5 anos de trabalho eu fiz MBA em produção e gestão de suínos, de suinocultura, e vim para Dourados para estudar. Não sabia o que, mas eu queria voltar a estudar, assim, voltar para o banco da universidade de alguma maneira. Não era a ideia fazer mestrado, acabei caindo no mestrado em zootecnia, trabalhando com sustentabilidade, que sempre foi algo que me chamou a atenção, sempre foi algo que eu sempre cobrei dentro da granja. E continuei no doutorado e quem sabe mais pra frente, né? O que você quer fazer mais ainda, Rita? Que legal, olha aí, pessoal. Tá vendo por que nós convidamos essas duas feras para vir bater esse papo com a gente aqui sobre suinocultura, né? 2 grandes profissionais que eu tive o prazer e a honra de conhecer, de estudar juntos, né? Realmente a gente percebe, aqui falando no caso da Rita, da experiência, né, que conta demais, das duas, né, porque você também, né, Carol, tem experiência desde lá. Desde 2018 a gente com seu tem esposo. Então, a granja, né? Uhum. Então, realmente, essa experiência empírica, né, de estar lá atuando
dentro da granja, isso com certeza, em todos os elos, todas as etapas também, na parte de terminação e tudo mais, né? Isso faz total diferença para quem vai fazer um mestrado ou doutorado, que você conhece empiricamente aquilo ali, os problemas principalmente, você consegue investigar depois, trazer para a academia os problemas que existem no campo, né? Sim. Que é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui, e levar também para o campo, por que não, que na verdade é esse o grande propósito, as soluções para esses problemas que são desenvolvidas na academia, não é isso? Sim. Então, agora é o que a gente vai explorar. Quem quer começar primeiro aí contando as atuações, né? O que vocês estão fazendo? Carol já defendeu o doutorado, Rita tá como que tá a situação? Tá quase. Isso que é legal, né? Vocês se juntaram as duas, né? Para se ajudar nessa fase e unindo conhecimento, prática e vivência. Conta pra gente um pouco essa história que vocês juntaram forças aí para ambas se ajudarem. Pode começar você que começou a pesquisa antes. Então, é mesmo, né? A Rita começou ela antes, começou no mestrado, eu já fui no doutorado. Quando eu concorri ao mestrado, a ideia não era trabalhar com emissões de gás de efeito estufa, né? Tá. A ideia era trabalhar com controle de qualidade de processos. Mas antes de você falar, já que você falou de controle de gases de efeito estufas, vocês estão num projeto, vocês comentaram aqui nos bastidores. Sim. Que projeto é esse? É o projeto da Fundect, da Carbono Neutro, né? Tá. Faz parte do ABC. Certo. Agricultura de baixo carbono. Da agricultura de baixo carbono. E a gente... vamos submeter o projeto, vamos ver o que vai dar, né? E deu bom. Um baita resultado. Com coordenação do nosso orientador, né? Quem que é o professor? O professor Clândio Favarino Ruviaro, grande professor, já esteve aqui conosco. Deu bom a ideia, sabe? Juntar as três cabeças ali para desenvolver o projeto. Nesse projeto tá só vocês três ou tem mais gente? Não. Tem mais algumas pessoas, uns colaboradores do projeto, né? Certo. Mas assim, a fundo mesmo é mais a gente, até mesmo pela área da nossa tese, né? Então... Mas tem a parte que vai entrar a bovinicultura, e a gente ainda não chegou nessa fase. A gente está coletando os dados da suinicultura, que a gente vai fazendo um estudo, abarcando assim, utilizando o dejeto suíno para fazer fertirrigação de pastagens, o que isso pode aumentar a produção de carne bovina. Entendi. E fazer todo esse balanço de carbono. E a gente ainda está na etapa de pegando os... Estamos terminando, né? Vai vir os porque daí a gente conseguiu, com isso a gente conseguiu dinheiro e a gente está conseguindo mandar fazer as análises laboratoriais em laboratórios assim de alta renome, de renome, tudo. Então a gente vai ter dados bem confiáveis mesmo. E a Rita que foi ainda coletar lá pro norte, né? Em vários lugares, né? Eu rodei 4 municípios em um dia, coletando solos. Deu 230, 240 quilômetros. Lá pro lado do Pantanal? Não, norte do estado do Mato Grosso do Sul. Pegando como polo de suinocultura São Gabriel do Oeste. A gente rodou São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Rochedo e Rio Negro. Entendi. Tudo ali em volta, a gente foi em várias propriedades, vários tipos de solo, vários tipos de pastagem, condição de pastagem, reforma e recuperação, degradado, até solos que recebiam e que não recebiam fertirrigação de suínos, separando por etapa de produção de suínos, granjas de creche, granjas de terminação, granjas de produção de leitão desmamado, né, leitão de 7 quilos, até para a gente caracterizar melhor esse biofertilizante para poder aplicar no solo. Tipo, o biofertilizante da creche, ele é bom em qual condição, entendeu? Até para a gente poder determinar isso aí. Em qual condição de solo, né? Exatamente. Como que ele vai contribuir, legal. Nossa, que projeto gigantesco e trabalhoso, né? E a ideia é responder quanto de bovino em quilos a gente consegue produzir a partir da produção de 1 quilo de suínos. Entendi. Quanto que a gente consegue agregar em peso desse animal, consumindo uma pastagem de boa qualidade, né? Que bacana. Então, voltando à nossa primeira questão, porque nós partimos numa tangente aqui. Como é que nós chegamos? Como é que vocês chegaram nesse meio aí, trabalhando? Agora, vocês já estão nesse projeto de ABC, né? De agricultura de baixo carbono e tudo mais, em parceria com o professor Clândio.
Como é que vocês chegaram nessa área? Você começou lá no mestrado, você falou. Eu comecei lá no mestrado. Quando eu cheguei para trabalhar com o professor Clândio, eu já sabia que ele trabalhava com avaliação de ciclo de vida. Certo. Isso foi em 2018, tá? Então vamos trabalhar com isso. Eu já tinha a vivência de dentro da granja, o que ajuda muito nisso. Demais. Porque trabalhar com banco de dados não é simplesmente ler o banco de dados, a gente tem que entender o que aconteceu para aqueles números chegarem ali, De né? fato. E em 2019, o professor Clândio falou para mim, tem uma aluna que vai concorrer ao doutorado, e ela vai concorrer com o projeto de sinocultura, e ela vai trabalhar com você, tá bom? Falei, tá bom. Então tá, né? Aí, se é assim, sim, né? Aí eu conheci a Carolina. Mas você não conhecia a Carol ainda? Não Que conhecia. interessante, eu achei que você já tinha Não, a gente não se conhecia, encontrado ali na... Não, é que a gente é obediente, o orientador manda, a gente obedece. Clândio mandou, a água parou, né? Tá certo. Deu no que deu, né? Deu bom. Não, eu posso falar que eu sou a primeira orientada de doutorado dele, porque eu fui. Foi a primeira. Foi, de doutorado, sim. Olha aí. E porque eu fui lá, porque eu fui da primeira turma e eu fui conversar com ele antes, então ele falou, eu mostrei para ele qual era a ideia do meu projeto, ele falou, se você passar, você vai trabalhar comigo, e eu já tenho com quem trabalhar, ele já tinha falado. Então, assim, eu passei bem colocada, tudo, então não foi ele que me colocou lá dentro, não teria nem como, né, tipo, eu tive toda a pontuação, mas eu já tinha tido uma conversa com ele antes e ele já tinha gostado. Os olhinhos dele chegavam a brilhar. Um dia eu falei pra ela, assim, porque ele gostou demais, assim, de ter duas pessoas trabalhando junto, porque é difícil, né? Soma esforços, né? Então, e daí eu já tinha a outra etapa, porque ela já estava trabalhando. Aí agora nós passamos 4 anos procurando alguém para trabalhar com a terminação. Aí acho que agora nós encontramos uma. Entrou um aluno, mais uma menina, uma aluna. No programa ali ou no doutorado. Aí eu acho que vai dar certo dela continuar. Ela tá bem empolgada. Aí eu acho que vai dar certo dela ficar com a parte pra gente poder ter o estudo completo, né? De todas as fases animais, né? Faltando os detalhes, tipo o cachaça, essa parte a gente não abordou ainda. Explica pra turma o que é o tal do cachaça. É o macho reprodutor na suinocultura, né? E aí hoje em dia, as granjas, elas são bem separadas. Ela tem uma granja central de disseminação genética, que é onde só ficam os machos, ou só ficam as fêmeas, né? Ou é separado, é a produção da genética e a disseminação através das doses inseminantes, né? Entendi. Então, são unidades bem diferenciadas. É a suinocultura moderna, né? Olha que maravilha. Tecnologia chegando no campo para todos os lados. Voltando, então, na história. É assim, né? O negócio vai para um lado, volta, continua aí. Conheceu a Carol e aí depois? E aí, a gente... Isso foi quando a Carol entrou no doutorado. Mas aí você já tinha definido que trabalhar com gás de efeito estufa. Isso já estava definido e a Carol queria trabalhar com sustentabilidade na suinocultura. Tá. Aí eu apresentei para ela o que eu estava fazendo, né? Legal que você não começou do zero, né, Carol? Você já pegou ali um gancho, né? E você já conhecia toda a cadeia, praticamente, né? Ou especificamente. Quando eu apresentei o projeto, ainda não conhecia ela para fazer a seleção, o projeto para a banca lá, que fazia a seleção, né? Eu já tinha apresentado porque eu já tinha tido uma conversa com o professor Clândio. Ele falou, não, está legal a sua ideia. Eu já tinha apresentado nessa área, só que até a minha ideia ainda era fazer além do que eu fiz, eu não consegui chegar ainda. Vamos ver que com os resultados do projeto se a gente consegue, porque eu só consegui na minha tese fazer a quantificação dos gases de efeito estufa e a parte de potencial de energia elétrica e térmica. Eu não consegui ainda chegar na parte assim, o que sequestra de carbono está fertilizando ali o pasto com o biofertilizante, entendeu? Eu ainda não consegui fazer esse balanço de carbono, porque é um trabalho muito. Fazer o inventário de ciclo de vida, assim, é algo gigantesco, sabe? E é o que o Clândio faz, né? É inimaginável aquilo ali. É muito, digamos muita conta. São muitos dados, né? Muitos dados, é muito... todas as etapinhas ali, tipo, que nem no meu caso são 4 tipos de ração, eu tenho que fazer o que
que emite de gás, cada componente daqueles que vai na ração, tudo, é muita coisa. Legal. O que o animal excreta, aí a gente vai lá, coloca nos modelos matemáticos, faz a porque modelagem. Pega toda a vida pregressa daquilo para chegar naquele momento ali. E aposta também, né? No caso do resíduo. Aí a parte do resíduo, tipo, que aplicando no solo eu ainda não fiz na tese, porque não dava. Não dava tempo. Quase outra tese. É quase outra tese. Eu fiz até ali e utilizando o potencial de produção de energia elétrica e térmica. Aí você colocou lá nas conclusões. Fica como sugestão. Exatamente, né? Tá certo. Digamos que a minha ideia era só fazer a parte dentro da granja. A Carol veio, vamos fazer dejeto, vamos fazer a parte resíduo. Eu fiquei um pouco resistente no começo, porque eu sabia que era muito trabalhoso, não imaginava que era tanto. Mas eu sabia que ia dar muito trabalho. E ela chegou com essa proposta e eu fiquei meio resistente no começo, mas depois acabei aceitando. Mas é igual o professor João Borges sempre fala pra gente em aula, não sei se você teve aula com o João, mas ele fala que a ciência é isso, né? Um pouquinho que você contribui com o globo da ciência ali já é uma grande diferença, né? E é basicamente isso que vocês fizeram. Vocês foram se complementando e eu acho que... eu tenho certeza que a contribuição que vocês estão dando para a ciência nessa área da suinocultura é gigantesca. Agora os trabalhos que estão vindo, que já vieram, as publicações, normalmente a gente publica para quem é cientista, para quem é pesquisador, mas com certeza, a partir deste episódio, de outros trabalhos, as pessoas começam a ler e conhecer um pouco mais o que vocês desenvolveram e isso de alguma forma vai chegar no campo. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive a gente vai deixar depois nos links aí desse vídeo os links das publicações, dos trabalhos de vocês, a sua tese, né, dos seus trabalhos, da sua dissertação lá do mestrado, os artigos que vocês publicam. Então é legal, inclusive, vocês mandarem esses links, esses materiais, para quem quiser ler, né? A minha tese ainda não está depositada a versão final, mas eu tenho no máximo um mês, então vai ter que, dentro de um mês, ela vai estar lá. Depois a gente edita lá e inclui esse link lá, fica tranquilo. Mas a ideia é essa. Sim. A ideia é levar para o campo mesmo. Desde o início, a minha ideia sempre foi aplicar o que eu estou fazendo dentro da pós-graduação no campo. Tá, então assim, só para ficar mais claro, e para as pessoas entenderem exatamente o que cada uma de vocês fizeram. Então, começou toda essa confusão com a Rita lá no mestrado. Isso. Qual foi o teu objetivo lá no mestrado? Assim, foi identificar os pontos críticos na produção de leitão desmamado que poderiam estar aumentando as emissões de gás de efeito estufa por quilo de produto, entendi. No caso, o leitão de 7 quilos. Legal. Aí, o foco era os indicadores reprodutivos, continuam sendo os indicadores reprodutivos. No mestrado eu trabalhei com banco de dados consolidados, então eram poucos dados comparado com o que eu tenho agora. E agora é um número gigantesco lá de granjas que não dá nem para contar. É muita informação. É muita informação. E continuo focando nos indicadores reprodutivos, mas agora com um banco de dados muito maior eu vou conseguir fazer uma estatística correlacionando melhor qual desses indicadores leva a emissão para cima e quais podem ser trabalhados e o que pode ser feito para melhorar. Entendi. Para aumentar a produção, né? Que diluir porque a fêmea ela consome. Agora, se ela não produzir, ela vai consumir e vai impactar o meio ambiente à toa. É um gasto. Entendeu? Então, isso você já está fazendo já para o doutorado, já na sua tese. Isso. No mestrado e no doutorado eu venho com essa linha, né? Lógico que ampliando, incluindo agora o tratamento de resíduos. Em breve, com o projeto, junto com a Fundect, vai ter a parte de aplicação do solo. Tá. Né? A gente está ampliando aos poucos. Acaba se confundindo os trabalhos de vocês. O que é mestrado, o que é tese, o que é projeto de pesquisa. É tudo um baralhado só, né? E aí veio a Carol com a sua tese. É praticamente o mesmo objetivo, só que aplicado à parte só do crechário. Tá. Só na etapa do crechário. Porque a creche, ela tentou, ela, assim como a maternidade tem vários tipos de rações, toda uma especificidade própria da fase, a creche também. Então, assim, é necessário que se realizem estudos assim que consigam quantificar a emissão de gás em cada etapa, para que a gente... se tiver ali uma etapa que nem um ponto crítico, como ela falou, a gente consegue identificar. Agora, se você faz tudo, joga num balaio só, não tem como
você identificar assim, fazendo etapa a etapa de criação, fica mais fácil de você identificar. Entendi. E até para propor para os gestores, olha, aqui é um ponto que precisa de melhoria. No meu caso, da minha tese, eu identifiquei que o ponto de maior gargalo é a parte do dejeto dentro das instalações. Ela está emitindo muito. Então, vamos dizer assim, já é uma coisa assim, é uma contribuição que o meu trabalho mostra, né, para a integradora ali, que nós somos integrados, que é necessário ter um olhar especial para isso. E, por incrível que pareça, é uma coisa que a gente achava que era a questão da alimentação, era só 4%. Não só foi 4%. da emissão dentro dessa fase. Então, no Mato Grosso do Sul. Então, e daí tem essa, né? A gente vê trabalhos lá fora, não bate com os nossos dados. Por isso que é necessário ter esses estudos localmente. Porque pode ser outros fatores, né? Isso, aqui não é alimentação, porque como o grão não anda muito, a gente não tem muito combustível fóssil sendo queimado para produzir a ração, como é lá na Europa. Aqui não é esse o problema. Entendi. O problema já é outro. Quem sabe, eu não sei, o fato de aqui ser mais quente. Pois também, eu ia falar, o clima talvez, né? Então, sim, a gente tem que desenvolver mecanismos para melhorar isso, né? Dentro da metodologia que a gente usou até o momento, a gente não trabalhou com ambiência, que é um dos fatores que pode aumentar a emissão dentro do barracão. A gente não focou nisso até pela dificuldade de coletar os dados, né? E manejo? Manejo, principalmente. Só para te ter uma ideia, na minha fase, a gente tem um indicador chamado dias não produtivos da matriz, que é quando a matriz não está nem lactante, nem gestante, e nem ali naqueles 4, 5 dias pós-desmame, para ela entrar no cio novamente e ser inseminada, né? Esses dias não produtivos, eu já identifiquei que 30 dias não produtivos dentro de uma granja dá 0,62 quilos de dióxido de carbono por quilo de leitão porque desmamado. Ela tá produzindo, né? Por quilo de leitão desmamado. Por quilo de leitão desmamado. Ela desmama aí na faixa de 150 a 220 quilos por ano, faz as contas. Nossa! Então, assim, 30 dias é um número surreal, mas é um número que acontece. No Brasil inteiro você enxerga, aqui dentro do estado você enxerga granjas que tem mais que 30 dias de dias não produtivos. E já é um indicador que eu identifiquei que tem que ser trabalhado, ele tem que ser melhorado. E existem mecanismos, né? Existem manejos reprodutivos a serem feitos exatamente para diminuir isso. Eu, com experiência dentro de granja, eu já tive que lidar muito com esse indicador. Sempre foi uma pedra no meu sapato dentro da granja e eu tinha que usar as artimanhas, as técnicas que eu tinha em mãos para poder diminuir esses dias não produtivos. E agora é mais um motivo para diminuir, né? Não é só pelo custo da matriz lá dentro. É isso que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, porque tem todo esse custo de manter ela viva ali, né? Esperando o momento certo para ela começar a produzir de novo. E ainda tem essa questão do custo ambiental, né? O custo ambiental. Que ela tá produzindo, não está produzindo carne, nem leitão, nem nada, mas está poluindo. Está poluindo e consumindo. Uma dúvida que me surgiu agora, meninas, é com relação ao sistema, né? Porque nós temos ali, você falou desde o cachaço, né? Tem antes do crechário ali tem várias etapas, né? Tem. Aí depois tem várias outras depois. Em cada uma dessas etapas, a emissão é diferente, provavelmente. Sim. Né? Vocês fizeram esse levantamento. Manejo vai influenciar, qualidade de alimentação, vocês falaram que influencia 0,4%, 4%, uma coisa assim? 4%, no meu caso. Aí vem, talvez, como você disse, o clima. O que mais? Que mais que a gente pode... Porque é importante a gente estar falando disso, que são vários os fatores que influenciam no maior ou no menor emissão de gases, enfim, né? E pelo que eu estou entendendo até agora, o objetivo de vocês é encontrar aquilo que está emitindo mais, né? Para a gente tentar, de alguma forma, depois mitigar isso. Exatamente. Né? E assim, onde está a grande sacada até agora? O que vocês falaram? Puta, isso aqui ninguém sabia. Isso aqui nós descobrimos até agora. Esse indicador de dias não produtivos não existia nenhum artigo. Que legal. No mundo inteiro que eu tinha visto, que eu tinha pesquisado, que tinha sido publicado focado neste indicador. Até foi uma surpresa para mim quando eu vi o volume da emissão. Eu fiquei um pouco assim, não esperava que fosse tanto. Interessante, né? Ela
Tá com esse artigo é publicado, né? Vamos ver se vamos colocar isso aí depois pro pessoal ver. Mas uma coisa que eu queria, eu tô pensando aqui, a matriz lá, a matriz que chama, né? Matriz. Ela tá ali, não tá produzindo, mas tá emitindo. Quando ela tá produzindo e também tá emitindo, essa emissão, ela é diluída conforme a produtividade dela. Ela é dividida ali em números de leitões, digamos Exatamente. assim. Por quilo de Bom, a gente tem que falar essa linguagem mais fácil. Depende da unidade funcional que você usar. No meu caso, eu usei quilo de leitão desmamado, né? Mas eu posso utilizar a unidade cabeça, né? Animal, número de leitões. Então, entendeu? quanto mais ela produzir em quilos de leitões, menor, entre aspas, a diluição é maior, né? Sim. Eu tive uma orientação... Então é isso que você descobriu agora, que você falou que nesse artigo está publicado. Esse detalhe aí. Esse dos dias não produtivos. E por isso que me atiçou ainda mais a curiosidade de identificar outros indicadores reprodutivos. Tá. Né? Até agora, com um banco de dados muito maior, uma variação muito maior de quilos de desmamado por porca ano, né, que a gente fala, eu vou conseguir enxergar melhor esses pontos, né? Produtividade, a gente já vem vendo que em outros artigos também do professor Clândio, que a gente acompanha, a gente já identificou que produtividade é um dos pontos. Agora, o que dentro da produtividade pode ser melhorada, entendeu? Que é o que a gente quer agora que descobrir. Tá ficando mais claro para mim, é porque a gente nunca teve essa conversa, né, na universidade, assim, para eu entender. Eu sabia que vocês pesquisavam isso, mas não de que forma. Agora que tá ficando claro, o projeto que vocês têm, né, junto com o Clândio, é essa questão de fazer a fertirrigação, porque depois eu consigo diluir ainda mais isso com o que for produzido a mais lá na bovinocultura ou no que for usado, né? E além do que você pode colocar como a fixação do carbono ali também, o sequestro, né? Isso, no solo, Ou carbono evitado, o professor Clândio fala muito isso. No né? tratamento de resíduo tem o carbono evitado. Na mitigação ali dos impactos, melhorar a produtividade, tem o carbono evitado, né? Eu acho que a gente podia explicar um pouco mais isso daí, porque aqui a gente conversando é muito técnico e a gente se entende, mas às vezes tem pessoas que estão ouvindo que não entendem muito bem essa parte. Uma situação que nem a Carolina falou sobre o potencial de produção de energia ou elétrica ou térmica, né? Tanto na maternidade quanto no crechário, a gente necessita de energia térmica ali durante um período. Calor para aquecer o animal. Para aquecer os leitões. E algumas granjas utilizam lenha, outra utilizam a própria energia elétrica, né? E agora algumas estão usando o próprio gás para aquecer, né? O gás que... O biogás, exatamente. Então, vamos fazer um parênteses aqui. Eu conheci um trator que... O fato de usar uma fonte que seria um coproduto, que é uma coisa que está ali, está disponível, que já iria ser, já é produzida de qualquer maneira, né? Dentro da atividade, você tem uma emissão evitada. Entendi. Entendeu? E isso é um dos fatores, né? A Carolina sabe explicar melhor essa parte, ela focou mais nesse ponto não da emissão evitada, mas sim dos pontos que podem ser calculados essa emissão evitada, né? Sim, a gente identificou que a parte do aquecimento do leitão logo quando chega ali, as primeiras semanas, 10 dias, dependendo se estiver frio, muito frio nos dias, né? Ele é um dos maiores gargalos ali, é um dos que mais emite, depois da questão do dejeto. O momento que ele chega é o momento de maior emissão. Porque ele precisa ali, né, de estar aquecido, e a lenha é uma coisa que é muito alto. Nossa, o dióxido de carbono porque queima, vira tudo dióxido de carbono, né? Eu imaginava que já usava esse gás já para fazer não, isso. Então, a questão é que é um investimento caro. É isso que eu ia falar, tem um custo de investimento. Exatamente. Vamos dizer assim, o crechário, vamos dizer assim, é o elo que menos recebe, né, dentro de toda a cadeia, vamos dizer, o que menos... O dinheiro é o que menos entra ali, então vamos dizer assim, o investimento é alto. Mas assim, já os produtores já estão fazendo estudos para ver, porque tinha uma questão que se achava que o biogás do crechário não tinha um potencial alto, mas a gente está vendo que tem sim.
Para produzir o biogás. Para se pagar. Entendi. O forno gerador de energia elétrica. Fica aí uma sugestão de TCC ou de dissertação. É isso. Aí, porque daí aí vira mesmo o carbono evitado. E tem toda uma questão também aqui no nosso estado, que a gente não falou, mas eu vou aproveitar e falar, que é a questão do leitão vida. Uhum. Então, assim, tem vários, um checklist de coisas de requisitos que o produtor tem que cumprir, né? O que o leitão vida nada mais é que um pagamento por serviço ambiental. O que o produtor está fazendo ali para tornar sustentável a atividade, ele é remunerado para isso. Perfeito. Né? Então, assim, pelo que eu já percebi, assim, tudo tende, né, porque eu acompanho isso, a incluir essas questões até de utilizar a energia, reutilizar o potencial elétrico ali do biogás. Tudo isso vai contar no checklist para o produtor receber. Então, cada vez mais está se exigindo, né? Não é exigindo, mas é que vamos dizer assim, o produtor que entrar nessa exigência vai ter um benefício com isso. Vai. Então, cada vez mais tá. Como ambiental. Exatamente. Então, cada vez mais, né? Então, assim, o nosso estado está crescendo muito por conta dessa questão do Leitão Vida, mesmo que é um programa, assim, de excelência nessa área de exemplo para os demais estados, né, do Brasil. É porque aqui a gente também, além do Leitão Vida, tem o Peixe Vida. Agora o Frango Vida também. Exatamente, tem outros. Mas eu não sei qual foi, eu acho que o Leitão Vida é o pioneiro. Foi o pioneiro, então, né. Será que é pelo fato de ser o que mais emite ou não tem nada a ver? Não, eu acho que foi para fomentar mesmo a atividade no estado, não existia, praticamente não existia, foi para fomentar mesmo, mas daí as outras cadeias começaram, a gente também quer, né? Quando começou o Leitão Vida, lá na década de 90, começou a pensar no Leitão Vida, a ideia era trazer os suinocultores da região sul para o Mato Grosso do Sul, né? Aqui, pelo menos, o que eu conheço mais a história é São Gabriel do Oeste, onde eu trabalhei, mas lá estava se construindo um frigorífico, um abatedouro de suínos. E depois, antes de ficar pronto esse abatedouro, veio a Aurora e assumiu esse frigorífico, né? E começou a gerar ali o polo de produção. Mas antes disso, já tinha suinocultores aqui no estado que faziam um ciclo completo, granjas pequenas, que na época eram consideradas muito grandes. Hoje, se a gente olhar 500 matrizes numa unidade produtiva, ela é pequena, pensando em granjas aí que tem 12, 15, 20 mil matrizes alojadas. Então, quando começou a fomentar isso, foi exatamente para puxar essa suinocultura aqui para o estado, porque a Aurora havia se instalado aqui, e a Seara aqui em Dourados, então precisava trazer suinocultores para atender esses dois frigoríficos, porque né? O Paraná, Santa Catarina é forte, né? Tem muita gente produzindo lá, né? Em volume de produção Santa Catarina é o maior. Assim como a avicultura também, o Paraná, né? Então a ideia era trazer esse pessoal para cá com esse tipo de incentivo, né? Com esse tipo de incentivo. Legal. E tá dando certo. Tá dando certo. Mato Grosso é um dos estados que mais cresce e um dos mais eficientes em produção de suínos, principalmente na aplicação de tecnologias, né? É porque um dos grandes gargalos, acho que da grande maioria das cadeias produtivas, é a falta do frigorífico, né? Teve um episódio que a gente estava conversando aqui sobre ovinocultura, né? Criação de ovelhas, enfim. E aqui o professor trouxe a informação de que o estado não cresce justamente por não ter abate. Não cresce a produção de ovinocultura por não ter frigorífico que abate. Tem que abater lá em São Paulo, imagina. E o fato de ter um frigorífico que vai ao abate, o processamento do suíno aqui, já fomenta bastante essa vinda, né? E outra, a gente produz muito grão. Então, o frigorífico e o alimento tem aí, né? O alimento no quintal de casa a gente já tem. Pois é, precisa de mão de obra e gente interessada em investir nessa área. Você tocou num assunto importante. Realmente é o maior gargalo hoje da suinocultura no estado, a mão de obra. E eu acho que não só no estado. Eu fiz uma disciplina final do ano com o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, e lá também o grande problema é mão de obra também. O grande problema deles é até que interfere muito na atividade deles lá, até indicadores
é a mão de obra, é falta de mão de obra preparada para trabalhar. E eles não exigem nem a questão de qualificação, formação, graduação. É preparada, é empenhada, né, em executar. Querer fazer. Exatamente. Então, eu vejo que não é um problema só aqui no Mato Grosso do Sul, é um problema internacional, global isso aí. A gente fala tanto, né, que não tem emprego, que não tem condição, mas a gente sabe que está faltando muita mão de obra, muita gente para trabalhar de fato, né? Querer trabalhar. Na suinocultura mesmo, nossa, o suinocultor, assim, tem que estar se combinando, assim, ó, se meu funcionário foi, você não, tipo, né, não rouba ele de mim, não, porque... Tem um acordo entre... porque senão... Tá faltando, Me conta gente. uma coisa, eu no meu doutorado eu estudei um pouquinho da cadeia da avicultura, então eu tive um pouco de contato, eu sei mais ou menos como é que funciona. Essa parte de alimentação, água, né, que chega ali para os animais, na avicultura é bem automatizado, né, é praticamente automatizado, nem precisa ficar muita gente lá dentro, até a climatização, tudo. Na suinocultura é muito diferente disso? É um pouco mais melindroso, assim, essa cultura? É um pouquinho mais melindroso. É que na fase de matrizes, principalmente a parte de maternidade, você precisa de mais gente. Até mesmo porque tá a matriz e o leitão junto no mesmo local. Então, a chance de algum acidente com o leitão acontecer... Exatamente. Mortes por esmagamento é uma das coisas que mais acontece na primeira semana e tem que ter mais gente trabalhando ali nesse ponto. E tem muita limpeza, né? Exatamente. Até porque o leitão é extremamente sensível. Até metade da fase de creche, ele é um animal extremamente suscetível a questões de limpeza. Então, você tem que estar cuidando o tempo todo. Uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar aqui, só para ficar bem claro mesmo para quem está acompanhando, até para mim, porque eu não conheço nada da cadeia produtiva, assim, só no espeto. Então, vamos supor lá que tem a matriz, ela ficou prenha, ela vai parir ali o animal, né? Quanto tempo fica com ela lá para depois ir para creche? Isso, crechário, né? Pra gente entender as fases dessas etapas, porque é diferente da avicultura. Descascou o pintinho lá, com 2 dias foi pra... Dali ele sai e vai pro abate, só. Exatamente. Na suinocultura são várias, né? Um ciclo mais rápido da avicultura. Né? Da 42 dias só. Da suinocultura chega a 180 dias entre nascimento e abate. Tá, então vamos começar do começo lá. De 5 a 6 meses, vamos dizer assim. A matriz gestante, 115 dias, né? A gente brinca que é 3, 3, 3. 3 meses, 3 semanas e 3 dias. A gestação dela? A gestação dela. Tá. Em média, 115 dias. Aí ela fica numa propriedade... Ela fica dentro da mesma propriedade onde ela vai parir, né? Porque não tem... Depois, na maternidade, depende do manejo da granja. Tem granjas que faz manejos com desmame super precoce e tem granjas que faz desmame tardio. Depende do sistema, da cadeia ali. O ideal é que se faça com pelo menos 25 dias, né? Porque o desmame, até mesmo pela matriz, para ela ter uma involução do aparelho ali, do reprodutivo, para poder receber uma nova gestação, né? E também pelo leitão, ele tem um pouquinho mais de resistência antes de ser desmamado, para não prejudicar tanto a fase subsequente. Que ele sofre a separação, ele não tem como você evitar o perda. O episódio passado, só te cortando um pouquinho, a gente estava falando justamente sobre isso, a importância principalmente do colostro, né? Do animal receber o colostro, que vai preparar todo o trato intestinal dele, que a gente estava falando de diarreia infecciosa, essas coisas que causa, mais no bezerro, né? E aí você traz essa informação agora, que não é tão diferente lá na suinocultura. O leitão também tem bastante problema, diarreia é um dos maiores problemas que tem. Até, tipo, maiores porque causas de morte. Hoje, há 20 anos atrás, a matriz paria 10 leitões, 11 leitões, entendeu? E era parir tudo isso. Desmamar 9, 10 leitões era muito bom. Hoje ela tá desmamando 14, 15. E aquele leitão, aquela leitoa lá do sul, quantas que foi? 37? Ai, não se lembra, 30 e poucas. Quase 40 leitões num foi parto. Um então, recorde, assim, no Brasil. Hoje, a média nacional de nascidos por fêmea ano, nascidos vivos por fêmea ano, é 30, 32.
O estado do Mato Grosso do Sul é 20, quase 30, a média do estado do Mato Grosso do Sul. É bastante. É bastante. Agora imagina, num único parto, uma fêmea ter 37 leitões, é muita coisa. Isso aí é um outlier, né? Algo que acontece assim, muito esporádico. Mas assim, exatamente porque o melhoramento genético tem trazido eu queria que você falasse essa frase, melhoramento genético. Muita gente questiona, julga, tanto a avicultura, a suinocultura, qualquer a produção de leite, né? Como que uma vaca vai produzir tantos litros de leite, coitado, tá ali sofrendo, né? Mas é o tal do melhoramento genético. É o melhoramento genético para aumentar. Aquilo. A fêmea, hoje a gente, para selecionar uma fêmea para ser matriz, né, não é só o fato dela vir de uma linhagem genética muito boa. Tem toda uma conformação para você selecionar ela. Tem quantos pares de tetos viáveis ela tem para amamentar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente olhava 5 pares de tetos viáveis. Então, ela tinha que ter 10 tetos viáveis para amamentar. E hoje não, hoje é 6, 7. Olha aí. Então, assim, mas como, coitada da fêmea, tem que alimentar tudo isso, só que existe nutrição, existe ambiência, existe cuidado também com a fêmea. Por isso a importância de... Vamos falar de ambiência daqui a pouco, e vocês falam um pouquinho daquela parte de música lá, mas vamos continuar aqui. Aí você vai ter que chamar a professora Fabiana Caldara. Ela estava na lista, inclusive a Fabiana, ela tá fugindo da gente. Vamos lá. A questão dos períodos lá. Aí tem o desmame. O ideal é 24 dias. Tá. Só que a gente fez uma meta-análise, eu e um colega meu, voltado para quantos dias de lactente que o leitão tem que ter para ter um bom ganho de peso diário durante a creche, e o ideal ali 26, 28 dias. Tá. Então, se a unidade conseguir atender esse ponto, ele vai estar melhorando tanto a condição da matriz quanto a condição da fase seguinte, que é a que a Carol vai falar agora, né, para explicar essa etapa. Legal, recapitulando, a porca pariu o leitão, 20, 25 dias depois ele vai para creche, o crechário, que é o que você e o seu esposo têm hoje e atuam lá. Aí fica quanto tempo lá? Fica 45 a 50 dias. Tá. Média. Aí daí ele vai ficar com 30, que é o nome da próxima fase? Vai para terminação. Aí ele fica mais ou menos com a média de 30 quilos. Aí vai para terminação para chegar aos 125, né? 120 quilos. Depende. 130. A média de abate do Brasil é de 90 a 130 quilos, né? Aí depende do sistema. Aqui na região de Dourados, o animal sai para terminação com aproximadamente 25, 30 quilos. Na região norte, o animal sai com aproximadamente 20 a 25 quilos. Então, ele é mais leve. Ele fica menos tempo, entendeu? Na fase de creche. Então, cada região, cada frigorífico tem o seu... Cada integradora, cada cooperativa, ela tem o seu... De acordo com a necessidade do frigorífico, né? Exatamente. É o que eu quero receber. Então, ali com esse peso, esses dias aí, ele vai para terminação. Isso. E é isso em outra propriedade. Então, a gente já está falando em 3 propriedades. Não pode. É isso que eu queria perguntar. Tem questão de sanidade? Tem uma questão de distância, inclusive, né? Por conta da sanidade. Eu não me recordo muito bem, mas tem uma quantidade lá de... Tem uma distância norma. Entre um e outro. Quando você trabalha acho que 1000 metros, modulado. Uma coisa assim. Eu já fico pensando na mão de obra para ficar transferindo esses animais de tempos em tempos aí. Sim. Porque tudo isso é custo também. Então, né? Isso, inclusive, no meu trabalho, eu consigo colocar tudinho, essa questão do transporte das rações, transporte dos leitões. Só que até a porteira da nossa granja. Dali em diante eu não calculei, que é o que a gente pretende que a outra colega faça. E daí, por isso que é muito dado. É muita coisa, exatamente. Você falou de sistema, tem que ser, quando se trabalha de forma modulada, né, o módulo de creche, o módulo de matrizes, tem que ter essa distância até mesmo por controle biológico, né, de sanidade do animal e entre outros fatores. No entanto, a gente tem sistemas que recebe o leitão com 7 quilos e fica até abater, que é o sistema win to finish, né, que é do desmame à terminação. E tem sistemas que é ciclo completo, que tem a matriz gestante, a matriz lactante, a creche e a terminação, tudo na mesma propriedade, muitas vezes no mesmo módulo. Certo. Então, nós temos essas situações aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tem. Eu achava que era só aquela... lá pro norte, né? Não. Eu achava que era só aquele lá da China, lá que era num Campo prédio. Grande, acho que
um pouco antes de Campo Grande, tem granjas de ciclo completo. A gente tem uma granja muito grande, uma propriedade muito grande no estado, que é em Brasilândia. Eles têm aproximadamente, acho que 6 a 8 mil matrizes. Trabalha modulado dentro da propriedade, mas eles são ciclo completo. E eles são produtores independentes, né? Ah, tá. Não é integrado. Inclusive, agora, esse final de semana, vai ter uma festa gastronômica que eles estão promovendo na parte de suinocultura, da parte de carne suína, né? Que é... Só nessa propriedade? É lá em Brasilândia. Brasa Pork, acho que é o nome da festa. Uma festa temática. Entendi. Essa granja que... Essa empresa, né, elas estão promovendo esse evento. E é na China, né, que tem aquele baita prédio lá, vários andares, não sei o quê, e já tem até é polêmico aquilo lá, andares. Né? Justamente por conta da sanidade. Né? Porque eles já estão desenvolvendo um sistema de melhorar essa questão. Em partes já vai diminuir bastante a questão da emissão, né, do transporte, enfim, eu não sei também. Pode ser que sim. É assim... É uma faca de dois gumes, né? É complicado, porque quando você produz de forma linear, no caso, assim, um módulo aqui, depois mais tantos metros, outro módulo, né? Outra fase do animal, você já tem que ficar controlando essa questão, né? E quando você produz nessa situação, como que você sobe a produção? Você não pode passar de novo pelos mesmos lugares. Eu não conheço lá, não sei como que é, mas eu fico imaginando essa dificuldade. E a China, ela exige muito ao comprar nossos produtos, exige ambientalmente, sanitariamente, mas a gente não tem a menor ideia de como eles conduzem. Entendi. E até a gente no congresso lá, um professor, um palestrante, ele falou o seguinte, pode ser um problema para a China, porque eu tenho granjas ali de 50, 70, 80 mil matrizes na mesma unidade, porque sanitariamente, se entra uma doença dentro dessa granja... É tudo. É tudo. Só que a China não tem eles não demoram para agir nessa questão de sanidade. Eles matam as 80 mil se precisar. Nossa. Eles abatem as 80 mil para erradicar a doença. Resolve o problema. Resolve e um mês depois eles estão repovoando. Estão com 80 mil de novo. Falou. Caramba. E ele foi lá visitar, ele conheceu lá. Então, ele conheceu. É um problema sanitário, é um problema de risco sanitário aquilo lá. No entanto, a gente não sabe como eles estão conduzindo. A gente não sabe o que é permitido de medicação, de uso de... É outra legislação. Exatamente. E eles não abrem muito, né, pra gente conhecer esse ponto. Eles exigem da gente, a gente sabe o que eles exigem. Mas o que eles fazem, a gente ainda não tem esse acesso. Questão, né? Ainda bem que a gente produz aqui. Exatamente. Mas que legal. Então, aí vamos para a fase de terminação. Terminou, vai pro abate. É aquele que a gente vê nas estradas por aí de vez em quando. Né? Exatamente. Legal. Exatamente. Realmente é uma cadeia produtiva extensa, morosa, porque ela demora 180 dias, você falou? Na faixa de 150, 180 dias, dependendo de quantos quilos eu quero abater meu animal, né? E dependendo do nicho de mercado. Tem épocas que abate com 90 quilos, tem épocas que se abate os animais mais pesados, né? Eu fico imaginando quão caro deve ser uma cadeia produtiva dessa, porque isso falando de integração, né? A própria indústria, ela fornece ali ração, medicação, talvez, não sei como medicação. Funciona. Que mais? Vacinação, assistência técnica, transporte. Transporte também é deles? É deles também. Tá. O integrado oferece mão de obra, energia elétrica, instalação. Isso. Né? A manutenção da instalação por conta. É a parte daí do tratamento de dejetos, aí é todo por conta também de vocês também, do integrado também. Isso. E aí ele... Aí a parte de manter todas as condições para a licença ambiental também do integrado. Aí a integradora, ela paga por quilo de animal? Porque... Embarcado? Sim, porque é o conversão alimentar, né? Com base na conversão alimentar. Sim, Porque daí é a produtividade, né? Com base na produtividade. Porque chega ali uma certa quantidade, tem que sair, eles sabem mais ou menos quanto tem que sair, daí faz o pagamento. Algumas integradoras, elas separam até no próprio lote animais de até 90 quilos. Chegou no final lá, deu uns dias, vamos desalojar essa granja, essa unidade aqui, nós vamos abater todo mundo. Então, é o percentual de animais com até 90 quilos. Se eu estou abatendo animais com 120 quilos e eu tenho um percentual muito alto de animais com até 90 quilos,
eu vou ser prejudicado, vou ser penalizado, né? Sim. Então, assim, tem unidades, tem integradoras, cooperativas, que elas fazem exatamente essa separação. Lá no acompanhamento, é feito lá no carregamento dos animais e depois no descarregamento é pesado os animais, conforme quantos animais eu tenho de 90 quilos, de 90 a 100 quilos, de 100 a 125. Padrão mesmo, né? Padrão mesmo. Então, se não tiver atingindo a média de 120 quilos, ou se eu tiver muitos animais muito pesado e muitos muito leve, eu não estou atendendo a média. Eu atendo a média só por essas extremidades, a né? A taxa de mortalidade também influencia bastante no pagamento do que o, exatamente. que o integrado vai receber. Mas daí, aí que tá uma coisa. É descontado, na avicultura é bem comum tem uma isso. meta ali, até tal percentual ali, tá dentro do esperado. Aí passou daquilo, começa a descontar. Tá, mas essa mortalidade é no embarque ou na chegada no frigorífico? É o que a gente chama de doa? No caso nosso ali é que o meu, no caso, é o meio do elo, né? Dali ele vai para terminação. Sim. Dificilmente o leitão que sai bem dali, ele chega bem lá. A não ser que aconteça alguma coisa no transporte mesmo, que nem até a gente tava falando da questão do transporte. É um dos grandes gargalos também esse transporte entre, às vezes, os elos ali. É porque, às vezes, pode acontecer de um caminhão quebrar uma coisa e isso realmente prejudica bastante. É uma das coisas que faz para perder bastante leitão. Principalmente a gente que está recebendo leitão pequeno. É tenso. Uma outra situação é que no abate, né, no carregamento para o abate, se eu tiver animais muito mais pesados do que o ideal, eu tenho risco do animal morrer no carregamento por morte súbita, porque é um animal mais pesado, um animal mais com maior teor de gordura, né, no corporal. Então, assim, esse risco é muito maior, né? Mas tem um controle, os checklists, eles vêm, na parte de abate, eles vêm com um controle, colocando mortalidade dentro da granja, e muitas vezes tem o controle de qual foi a causa dentro da granja, a maior causa dentro da granja, porque tem causas que é o produtor que tem que ser responsabilizado, e tem algumas causas que não. Por exemplo, uma vacina ineficiente. A vacina, ela é responsabilidade da integradora. Hoje, antigamente se fazia, o funcionário da granja fazia vacina. Hoje não. A integradora vai lá, ou a cooperativa vai lá dentro da granja vacinar. Então, se der problema, se der uma doença que a vacina deveria ter evitado, a responsabilidade não pode ser do produtor. Entendi. Então, tem todas essas questões que tem, e por isso que o controle de dados ali no dia a dia, ele é muito importante. A origem também influencia, porque dependendo, às vezes vem uma carga de uma maternidade lá que justo lá deu um problema terrível de diarreia. Aí já chega os leitões, às vezes, né, lá meio capingando. Aí ele começa a passar para os outros, que é de outro lugar que não estava. Então tem tudo isso daí. Também. Tem questão de distância também, né? O que ele passou na viagem, talvez, né? É uma série de fatores tão grande. Por isso que a integradora costuma manter tudo ali. Tem não sei se é 60 quilômetros que eles querem manter sempre tudo ali no raio ali, para não diminuir, mitigar esse risco aí. Quando eu comecei a trabalhar, logo que eu me formei, o meu primeiro emprego foi num crechário. E a gente recebia leitão de Santa Catarina, leitão de 7 quilos de Santa Catarina, que vinha toda sexta-feira. É muito Mas longe. Um caminhão totalmente climatizado. A mortalidade era bem baixa dentro do transporte. E eles rodavam quase 2 dias. Caramba! E era extremamente... mas daí o caminhão é climatizado. Tem essa questão aí ar-condicionado para os bichinhos, era bem, assim... Viaja melhor que nós. Viajava melhor que a gente, exatamente. Mas assim, é um estresse. Esse animal que andou 2.000 quilômetros para chegar para ser alojado, ele vai demorar mais tempo para começar a ter ganho de peso, entendeu? Ideal para a idade. Do que um leitão que veio ali de uma granja a 20 quilômetros. Exatamente. Porque é um dia que ele passou comendo ali que ele não rendeu nada. Exatamente. E poluiu. E poluiu. Porque tá ali, né? Tá produzindo... Por isso também o incentivo de ampliar a produção no estado foi para exatamente evitar que esses animais, a necessidade de vir animais de fora para atender os frigoríficos aqui, né? Sim. Então aqui nós já temos
matrizes, né? Que já, nós estamos com mais de 100 mil matrizes no estado. Olha aí, e já todas mais próximas, né? Sim. De forma que a gente diminua essa distância aí o e ideal todos os aí, impactos a gente que ela tenta causa. evitar passar de 100 quilômetros, mas infelizmente a gente não consegue atender 100% isso. Por isso que eu ia te perguntar, tem lá no norte do estado, tem um polo que vocês estavam falando. Tem um polo. Aí agora aqui na região da Grande Dourados tem outro. Tem outro. Mas se você observar, tem até um mapa que o pessoal da Semadesc montou, que dá para ver certinho que as propriedades todas ficam próximas à BR-163, que inclusive o nosso projeto... Até o soja. A evolução do soja segue a 163. O nosso projeto é com foco em municípios de até 100 quilômetros de distância da BR-163. Não passando disso, até mesmo por essa questão dos 100 quilômetros aí para o animal rodar. Da né? logística ali. Entendi. Na questão de logística. É como eu falei, eu rodei 230 quilômetros e eu andei só 5 propriedades. Então, imagina a distância. E eu andei em cidades, assim, mais longe, tipo 70 quilômetros da cooperativa, da Aurora, né? 70 quilômetros. Então, eu contornei a região e eu andei 230, 240 quilômetros. Então, não dá para atender essa questão dos 60 quilômetros 100%. Mas se evita que as granjas, por exemplo, de abate, as granjas de terminação fiquem muito longe, né? Até para evitar essa questão da distância do animal, o animal muito pesado, ficar muito tempo dentro do barracão, dentro do caminhão. Mais próximo possível, né? Exatamente. Toda essa questão, na avicultura também tem essa preocupação. É um dos grandes gargalos da avicultura, é a morte na chegada, não porque aconteceu lá dentro do aviário, mas o transporte. O transporte, mas calor, não é uma das maiores taxas de mortalidade, não é o na carregamento. suinicultura? Não é o transporte do animal terminado. Tem causas, principalmente esses calorões que tá dando aqui. Aí tem toda a questão do bem-estar, né? Se você conversar com a professora Fabiana Caldara, ela vai explicar melhor isso. As exigências que tem um caminhão para transportar animal de 100 quilos, 120, animal de 7 quilos, animal de 30 quilos. Cada fase do animal ela tem uma exigência de transporte. Tanto de número de animais por gaiola dentro do caminhão. Altura de gaiola, cobertura de gaiola, velocidade do caminhão, tudo isso. Então, tem uma exigência. E isso também faz parte do checklist do Leitão Vida. Entendi. Tem que seguir as recomendações. O Estado é uma referência, então, pro resto do país. É uma referência nesses pontos. Meninas, eu acho que a gente já pode ir partindo para o nosso encerramento. Viu como que o negócio passa rápido? Tanto que a gente já conversou aqui. Mas a gente falou da Fabiana, e aquela questão da ambiência, né? Sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é essa questão do... Como é que chama? É parte de ambiência mesmo, que coloca uns brinquedinhos lá pros bichos. É importante. Lá. Acho que é importante a gente falar um pouquinho e contar essa história, né? Do porquê essa preocupação de criar um ambiente no qual o animal se sente confortável, tranquilo, para que ele tenha... uma qualidade de vida, né? O bem-estar animal dele seja respeitado. E onde entra a questão da música aí? Musicoterapia. Eu vou explicar desde o começo. Por cima, até porque não é a minha especialidade, bem-estar animal. Mas, assim, o suíno é um animal extremamente inteligente. Ele memoriza as coisas muito rápido. E, então, assim... e eles são animais gregários, eles vivem em grupos. Eles disputam a hierarquia, mas eles vivem em grupos. Então, eles têm essa parte de socialização muito bem definida e é bom essa vivência em comunidade deles, né? E a música, como que eu enxergo? Ela é mais um enriquecimento ambiental que tem trazido resultado. É esse o termo que eu estava buscando, não estava lembrando. Enriquecimento ambiental. No começo, quando começou a se falar de musicoterapia na suinocultura, muita gente olhou assim, torto para a situação, achando que era desnecessário. Eu também fui uma dessas pessoas. E eu, assim... É o novo, né? A gente exatamente. tem resistência ao novo. E hoje eu enxergo como uma coisa benéfica, né? Existem resultados aí que a gente percebe a diferença do animal, a diferença em ganho de peso, a diferença em doenças que ocorrem na fase de lactação ou na fase de creche. Na maternidade tem, né? Eu vi alguns estudos, algumas coisas que na maternidade já dá diferença. A resistência do animal a doenças, por ele estar bem
emocionalmente, vamos falar assim. Será que ele fica bem se ele assistir podcast? Já imaginou? Mas Quem sabe, ele ouve a gente falando deles lá, né? Então, que legal. E aí, a parte do enriquecimento ambiental, eles gostam muito de brincar mordendo, né? Com as coisas, né? Lá na creche a gente tem umas... Inclusive, meu esposo tem que direto estar comprando metros, assim, de rolo de corrente. Para ficar pendurado. Que daí aí corta e daí pendura, assim, nas grades, que eles ficam usando como mordedor, enfim. Eles adoram, porque, né? Porque, assim, nos estudos lá da professora Fabiana, eu já vi que eles fazem uns chocalhos, umas coisas lá. Mas, assim, como no campo, o negócio, tipo, cada granja lá, nós temos 2, cada granja, cada barracão lá, cada galpão daqueles, nós temos 2.700 animais. 2.700 Isso. E daí, cada 2 barracões, nós temos um funcionário que tá lá o tempo todo. Mas, assim, ele não dá conta se a gente colocar algo que tá solto, porque eles não param de mastigar as coisas. Então, assim, aí acaba o mais fácil é a corrente, porque a corrente ele não consegue arrancar e ele na verdade, se entrete bastante. Esses brinquedos, né, ou esses itens de enriquecimento ambiental, hoje a gente tem empresas que fazem bolas de material resistente, só que tem toda uma questão de custo, então a corrente foi uma das coisas que se tornou mais em conta para aplicar o enriquecimento. E ele não é só uma questão de bem-estar do animal, ele evita outras questões, como mordedura de cauda, isso de um do outro, entendeu? Orelha, né? Orelha. Evita que eles se mordam, que por brincadeira eles vão se morder, porque eles vão entrar em contato com o sangue e eles vão querer continuar. Não prejudica a minha feijoada, cara. Então, assim, mordendo a orelha do outro. Brincar exatamente, enriquecimento, é para entreter ele, para ele não ter vontade de morder o outro leitãozinho ali, para evitar essas questões. É para tirar o foco do coleguinha do lado, vou morder essa orelha que tá dando bobeira aqui. Exatamente. Vai morder aquela corrente, aquele energia, outro brinquedo. Né? É que nem gato, eles têm muita energia, né, que quer ficar arranhando as coisas, o leitão ficar mordiscando. Que legal. Bacana. Não, é interessante a gente falar dessa parte, que é um detalhe que eu gostaria até de fazer o convite aqui publicamente, né, a professora Fabiana, para ela vir aqui falar. Ela vai explicar bem melhor que a gente nesse ponto. Trazer algumas curiosidades. Né, não só em suínos, a professora Fabiana ela abriu o leque de estudo. O leque de estudo, ela está aplicando os estudos em bovinocultura, equinocultura, agora em avicultura. E eu digo para você, como eu fui uma das pessoas lá no início dessa ideia, que teve resistência a essas ideias, hoje eu paguei minha língua e eu vejo nos trabalhos delas resultados maravilhosos. Sim, a gente vê bastante também na produção de leite, né? As vacas gostam de se coçar, né? Fica um negócio girando lá e ela fica se coçando. É muito legal isso. Aquilo ali também é um enriquecimento, é bem legal. Muito interessante mesmo a gente trazer esses assuntos para a gente entender que esses animais, de alguma forma, eles têm... a gente tem essa preocupação em todas as cadeias produtivas em relação ao bem-estar animal, né? Eles têm que se preocupar com relação ao bem-estar. Para fechar esse assunto, trazendo a sustentabilidade, um dos 17 objetivos da ONU está dentro da saúde única, e a saúde única ela envolve bem-estar animal, sustentabilidade e saúde humana. Então, assim, é um ponto que eu tenho muito interesse em olhar, e eu acho que por ser co-orientada da professora Fabiana, eu fico tentando trazer o bem-estar para comparar os resultados de animais com bem-estar e animais sem bem-estar, para ver como que se daria as emissões. Que legal, entendeu? Tema top. Eu gostaria... Querendo ou não, esses temas eles se conversam, eles se casam, entendeu? Então, em algum momento vai cruzar. Vai ter que avaliar esses pontos. Legal. Né? Como a gente falou, fica mais uma sugestão de dissertação aí, ó. A ambiência é algo que interfere totalmente nas emissões, porque tem emissão por respiração. E o animal num ambiente desagradável, temperatura muito alta, ele vai ter mais frequência respiratória, vai aumentar a emissão. Minhas amigas, tem muito serviço para vocês ainda, então sinto eu muito. Eu gostaria de falar uma coisa que ficou ainda, que é a questão do financeiro, né, que a gente identificou, né, que a gente fez, ela fez a ecoeficiência também no mestrado, e eu fiz, a minha tese fecha com a parte da ecoeficiência, que é colocar o ganho
econômico, né, sobre o ambiental, o econômico sobre o ambiental, que é o que a gente consegue agregar de valor sobre cada unidade de emissão, né? Então, a gente identificou assim que não há ganho econômico sem sustentabilidade, tá interligado. Quanto maior o ganho econômico, menor é o impacto ambiental. Isso foi um ponto que eu identifiquei na minha dissertação, que eu fiz ecoeficiência. A Carol também chegou Demorei a processar esse negócio. Quanto maior o ganho econômico... E teve a dissertação do Michel, né, lá no mestrado em agronegócio, também teve resultado similar. Quanto maior o ganho econômico, menor é o impacto ambiental. Não tem como o ganho econômico ser alto quando o impacto ambiental é alto. Olha aí que interessante. Muito interessante os resultados. Então, vale a pena economicamente investir em sustentabilidade. Acho que essa vai ser a frase do nosso episódio. Exatamente, porque aumenta a produtividade. Vale a pena investir em sustentabilidade. Vale a pena. Com certeza. Isso eu acho que é o mais importante que os produtores estão esperando, né? Essa informação, né? Exatamente. De que vale a pena economicamente, não só ambientalmente falando, mas evitar em sustentabilidade, investir em sustentabilidade. E agora com crédito de carbono, que é um assunto que tem que ser abordado. O Estado está querendo se tornar carbono neutro, né? Sim. E até a parte desse projeto do carbono neutro aí do ABC, que a gente está participando, é focado nisso. Então, assim, além de ganhar com a produção de suínos, o produtor pode ganhar vendendo crédito de carbono. Então, ele tem mais ganho econômico. É mais uma entrada, né? Em relação à sustentabilidade do que ele teria normalmente. Se ele... Que legal. Minhas amigas, é muito assunto. É muita coisa. É muito assunto para um episódio só. É apaixonante. Não, legal. Eu mesmo nunca tinha estudado nada da suinocultura. Como eu disse, eu só conheço do porco no meu prato. Mas... Que é delicioso também, por sinal, né? Uma pururuquinha com a cervejinha vai bem. Mas que legal. Gostei de conhecer em detalhes, assim, nesse nosso bate-papo, um pouquinho mais sobre a suinocultura, que, querendo ou não, ela é bem diferente da avicultura, que é o que eu estudei no meu doutorado. Então, são tem cadeias paralelas em estrutura, sistema produtivo, mas tem suas especificidades. A preocupação, né? Em relação ao bem-estar animal, sustentabilidade, é toda parecida. Sim. Mas... a integração, a parte da integradora com o integrado, cooperativa com integrado, com cooperado, são similares, né? Sim. As duas se desenvolveram praticamente juntas nesse ponto, né? Mas cada uma com a sua especificidade, né? A avicultura é um processo mais rápido, a suinocultura é um pouco mais lento, né? Os detalhes de cada fase é diferente. O porquinho é mais melindroso, né? Ele conhece, ele passa a conhecer o tratador. Conhece o tratador. Se mudar... Entra uma pessoa estranha, pra você ver. Que interessante, já muda o comportamento. Muda o comportamento deles. Exatamente. Legal. E se você ficou com alguma dúvida, um questionamento que não foi abordado, com certeza, aqui no nosso episódio, você pode mandar a sua questão aqui no vídeo que você está assistindo ou no áudio que você está ouvindo aí, que com certeza a Carol ou a Rita vão estar respondendo, tirando as nossas dúvidas. Então fiquem à vontade. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi muito legal, enriquecedor para mim, aprendi um monte com vocês. E o prazer de estar aqui na presença de vocês, né? Há tanto tempo que a gente não se fala, não se vê, não conversa, né? Só nas passagens e por aqui, olha como é que vai, como é que não sei o que, na igreja ou na unidade 1, né? Às vezes a gente se encontra muito rapidamente, mas essa oportunidade de vir aqui bater um papo e falar sobre aquilo que a gente, como você falou, né? Aquilo que a gente se apaixona, porque se tratando de dissertação, tese, a gente tem que se apaixonar pelo nosso tema, senão você não dá conta de terminar. Sim. A verdade é essa, eu sempre digo para todo mundo que quer fazer mestrado, doutorado, primeiro de tudo, se apaixone pelo seu tema, que já é metade do caminho andado. Mas que bom, obrigado pela presença, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada também por ter convidado a gente, e é muito bom passar informação para o público, né? Com certeza, essa é a ideia aqui do podcast Agrociência, levar esse conhecimento, essa informação produzida lá na academia, né? De forma leve, descontraída, para que as pessoas entendam o que está sendo produzido, conheçam acima de tudo e aprendam também como eu aprendi. Sim. Né, obrigada, um prazer estar aqui. E obrigada, amei a canequinha. Adorei. A canequinha do podcast Agrociência aí gostei demais. É um mimo aí do nosso apoiador aí lá do Recanto do Criador, meu amigo e primo Clayton.
preparou para vocês, então leva lá para vocês tomar um café, tomar um chazinho, e toda vez se lembrar desse momento que nós passamos juntos aqui nessa noite. Sim, muito obrigada. Muito obrigado, é isso aí, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar aí o seu likezinho, tem que pedir um likezinho, né? Sim. Comenta, compartilha, deixa a sua dúvida aqui, compartilha com seus amigos que se interessam também pela cadeia produtiva da suinocultura, tá joia? Então, fica aqui o meu grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, pessoal.